Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo da série O Vigia. E dessa vez estou com alguém não presencial, porque eu sou de São Paulo, ela é lá do Paraná, Curitiba, a Amália, vereadora, que tem feito um ótimo trabalho lá em Curitiba. Né? Queria poder conhecer pessoalmente, mas vamos online, afinal, hoje em dia não tem desculpa de não conhecer boas pessoas em qualquer parte do mundo, e ainda mais pessoas que têm feito um grande trabalho, têm sido muito ativa na internet com transparência do que tem feito aí em Curitiba. Então, fala um pouco, quem é você, Amália? Para as pessoas te conhecerem um pouco. Fábio, eu vou contar um pouquinho quem sou eu, mas primeiro eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de conversar aqui com o pessoal que te acompanha. Agora espero que também passe a acompanhar o meu trabalho. Então, obrigada pela oportunidade. Parabéns também por essa iniciativa, né, da tua playlist ali do O Vigia, que visa dar visibilidade para as pessoas que fazem um bom trabalho. Eu agradeço por estar nessa lista e por ter sido convidada. Obrigada pela oportunidade. Fábio, então, eu sou, na verdade, do interior do Paraná, eu moro aqui em Curitiba já faz bastante tempo, mais de 20 anos, mais da metade da minha vida que eu tô aqui. Eu vim para cá para fazer faculdade, sou formada em engenharia mecânica e trabalhei durante muito tempo como comissária de voo, o que me possibilitou conhecer quase todas as capitais do país e diversos países e diversas realidades, né, diferentes realidades ao redor do mundo. Eu já fui também empreendedora e eu gosto de contar isso porque isso tem relação com a minha entrada na política, né? Porque as pessoas às vezes começam a escutar a minha história e ficam se perguntando, mas afinal, o que te fez querer entrar na política? Então, eu gosto de contar que eu também fui empreendedora. Lá em 2010, 2011, 2012, mais ou menos, eu tive um negócio e era um negócio diferenciado, na época era uma inovação, um negócio com conceito móvel. A gente pegou uma van e transformamos numa loja de roupas, e minha mãe e eu, a gente saía pela cidade, parando nos pontos estratégicos e fazendo as nossas vendas, né? E o que aconteceu? Aqui em Curitiba não tinha, como ainda não tem, na verdade, isso está no nosso radar para ser resolvido de alguma forma, mas não tinha e ainda não tem uma legislação específica para negócios com conceito móvel. Então, hoje é até mais comum, né? Hoje a gente vê mais coisas com conceito móvel espalhadas pela cidade. Na época, 2011, 2012, estava começando a surgir os food trucks aqui no Brasil, aqui em Curitiba tinha um ou outro, mas negócios bem específicos relacionados com alimentação. Outros negócios com conceito móvel, a gente não via espalhados pela cidade, né? Então, a gente começou esse negócio, e o que aconteceu? Como não existia essa regulamentação específica, a prefeitura um dia nos encontrou na rua, fazendo as nossas vendas, em algum ponto que a gente estava parado, e aí a prefeitura fez uma abordagem, acabou aprendendo a nossa mercadoria e tal, e aí nos revelou, né, o motivo pelo qual a gente estava sendo abordado. Eles falaram olha, não existe uma legislação específica para tratar desse tipo de negócio, desse negócio que vocês têm, então nós vamos encaixar vocês na regulamentação que a gente tem, que é a regulamentação dos ambulantes. E eu não sei como funciona aí na sua cidade, mas aqui em Curitiba, o ambulante ele tem dia, horário e local fixo para trabalhar, o que acaba completamente com o modelo de negócio que a gente tinha. Então, isso acabou inviabilizando o nosso negócio, e veja, eu não estava ilegal, eu não estava trabalhando fora, sonegando imposto, nem nada disso. Eu tinha empresa aberta, eu pagava imposto, eu tinha funcionário, eu estava completamente dentro da lei nesse sentido. Só que como não existia uma regulamentação que abrigasse o meu tipo de negócio, eles consideraram que nesse ponto eu estava irregular e me impediram de trabalhar. E quando eu vi isso acontecendo com o meu negócio, eu falei, poxa, tem alguma coisa muito errada com a forma como o poder público olha para aquelas pessoas que estão empreendendo, estão gerando emprego, estão gerando renda, né? Então, esse foi o primeiro ponto que me fez querer entrar na política e mudar essa realidade. Por isso que eu também trabalho bastante para desburocratizar, simplificar e melhorar o ambiente de negócios, né? E aí passou um tempo, eu já estava na aviação, já conhecia o meu marido, que viria a ser o meu marido, na época ainda não era, meu marido é piloto, e aí a gente estava muito revoltado com tudo que estava acontecendo no país, né? Se você se lembrar ali em 2016, 2015, 2016, estava rolando já o processo de impeachment da Dilma, a Lava Jato estava no auge, muitos políticos sendo presos, cada dia um escândalo de corrupção diferente, num cenário desanimador para quem estava morando aqui no Brasil, né? E aí meu marido e eu, a gente se olhou e falou, poxa,
vamos embora desse país, né? Não dá, esse país nunca vai dar certo. Aquele pensamento que eu acho que já passou pela cabeça de muitos brasileiros. E a gente pensou... Às vezes eu tenho pensado nisso. Então, em alguns momentos esse pensamento acaba retornando, né? Os acontecimentos recentes nos deixam desesperançosos, né, com relação ao Brasil, mas eu ainda acho que a gente não pode desistir. E aí a gente, enfim, nesse momento a gente estava realmente pensando em ir embora, mas aí eu tive uma perda na família, minha avózinha acabou ficando doente, veio a falecer, e aí isso foi o segundo ponto de virada, assim, né? Porque aí quando você passa por esse momento assim de perda, você para e pensa, eu não quero ficar longe da minha família. Eu sou apegada com a minha família e eu falei, poxa, eu não quero ir para o outro lado do mundo, ficar longe da minha família, quero ficar aqui no Brasil. O Brasil é o meu país, né? E aí foi o segundo ponto de virada e o ponto definitivo, na verdade, que me fez decidir. Falei, não, eu preciso entrar na política para mudar a realidade do Brasil que a gente vive. E de lá para cá, 2017, então, para cá, eu venho me preparando, estudando, e para né, para entrar na política, para ocupar um cargo público. Em 2018, eu fui candidata a deputada federal, não fui eleita, e aí em 2020 conseguimos a cadeira aqui na Câmara Municipal de Vereadores, e desde então estou aqui fazendo barulho, pelo menos. Legal, né? Eu vi que você fez o Renova BR, né? Sim. E como que você conheceu o Novo aí em Curitiba? Como que é o Novo, a participação, a força aí em Curitiba? Bem legal essa tua pergunta. Nessa minha preparação de 2017 para cá, eu fiz o Renova BR, como você comentou, que, aliás, eu indico para todo mundo que quer entrar na política, não só como sendo candidato, mas também quem quer participar de gabinetes e tal, eles também têm uma formação específica para essas pessoas. Renova BR, a RAPS, eu também faço parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, tudo isso me preparou, né, para estar aqui hoje. E aí, quando eu estava, para te contar como é que eu cheguei no Novo, quando eu estava estudando para entrar na política, eu comecei a ler alguns livros e tal, e aí um dia eu estava lendo sobre educação, você está vendo minha biblioteca aqui atrás, né? São todos meus livros, Biblioteca da Liberdade, que eu falo. E aí eu estava estudando um livro sobre educação, e aí um dia eu cheguei para o meu marido e falei, poxa, eu tive uma ideia, por que em vez do governo construir escola, contratar professor, por que ele só não paga a mensalidade para o aluno numa escola privada que já existe? E aí meu marido falou, olha, isso já existe, chama voucher da educação, e eu acho que você vai gostar das ideias do Novo. Quem defende essas ideias é o Novo, e o Livres também, que é um movimento que eu faço parte. E aí eu fui atrás, eu já conheci uma pessoa, por coincidência, uma pessoa lá da minha cidade do interior, que já estava aqui em Curitiba e tinha sido candidato em 2016, eu conhecia, entrei em contato com ele, e a partir dali a gente começou a trocar ideia e tal, e aí eu vim para o Novo. E o Novo aqui em Curitiba tem uma galera bem ativa, assim, bem engajada, e pessoas assim que nos enchem de energia, sabe, para continuar na luta. Quando a gente dá uma desanimada, eles vêm e falam, não, vamos lá, é para isso que a gente está na política e tal. E é bem legal, assim, é um pessoal a quem eu devo muito, aliás, por estar aqui. O que você falou? Participando dos eventos, eu realmente sinto bem essa energia, né? Essa energia do pessoal animando, porque é o pessoal que está por uma causa, não está pelo dinheiro ou pelo poder, né? Porque, sim, infelizmente, a gente sabe que a maioria está pelo dinheiro ou pelo poder, né? E você, sim, falou sobre educação, né? E aquela história do ICMS da educação, como que está isso? E esse é um projeto bem legal, é uma ideia que nasceu lá no Ceará. Em 2007, o Ceará tomou um conjunto de medidas, né, para revolucionar a educação do Estado. E eles foram bastante ousados em diversas medidas, e uma delas foi justamente o ICMS educacional. Então, só para fechar o caso do Ceará, e daí eu já vou falar do que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no restante do Brasil. Lá no Ceará, eles implantaram esse pacote de medidas voltados para a educação em 2007. Em 2007, eles tinham 8 entre as 100 melhores escolas melhor posicionadas no IDEB. 8 em 2007. 10 anos se passaram, 2017, o Ceará chegou a atingir mais de 80 escolas entre as 100 melhores posicionadas no IDEB. Então, quer dizer, em 10 anos eles conseguiram um salto na qualidade da educação que foi sensacional. E aí,
2019, mais ou menos, o Brasil olhou para isso e falou, poxa, por que não replicar parte do que eles fizeram no Ceará em todo o Brasil? E aí foi aprovada a emenda constitucional 108 de 2020, que obrigou todos os estados a adotarem a política do ICMS educacional. Até o final de 2022, os estados teriam esse prazo para regulamentar isso. Aqui no Paraná, isso aconteceu aos 48 do segundo tempo, então foi no final de 2022 mesmo que o governo do estado regulamentou a lei e, a partir de então, o ICMS educacional passou a valer aqui no Paraná. E o que é esse ICMS educacional? Às vezes as pessoas acham, poxa, a Malha está defendendo a criação de mais um imposto, então nós vamos pagar mais caro, vai ter mais imposto. Não, gente, não é nada disso. Se fosse uma criação de um novo imposto, ou se fosse aumento de imposto, eu seria absolutamente contra, porque isso vai contra todos os meus princípios. O ICMS educacional, na verdade, é uma redistribuição do ICMS que já existe. Então, o ICMS é um imposto estadual, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual que já existe. E, constitucionalmente, o Estado arrecada esse imposto, é um imposto estadual, só que parte desse imposto ele tem que devolver para os municípios, né? Isso é constitucional, está na lei e ele precisa fazer isso. Então, ele arrecada lá o montante dele, uma parte ele tem que devolver para os municípios. Dentro dessa parte que ele tem que devolver para os municípios, uma parte ele precisa seguir uma regra que é a regra do VAF, que é quanto que o município contribuiu para a arrecadação desse ICMS, quanto que o município tem de atividade econômica, então uma parte é baseada nisso. Só que 35% do que o Estado vai repassar para o município, o Estado tem liberdade para definir os seus indicadores. E aí, o que essa lei do ICMS educacional fez? Ela falou o seguinte, olha, pelo menos 10% você vai ter que basear em critérios de indicadores de qualidade de educação. Então, na melhoria, né, dos indicadores de qualidade de educação. Aqui no Paraná, a gente, infelizmente, acabou ficando nesse piso de 10%. Eu sei que em outros estados esse valor é diferenciado. Acho que em São Paulo é um pouquinho mais alto que isso, se eu não estou enganada. Você quer falar alguma coisa, não? Deu tchauzinho ali? Não? Eu não estou te ouvindo agora. Pode continuar. Estava no mudo, pode continuar. Então, aqui no Paraná, infelizmente, a gente ficou nesse piso de 10%. Eu sei que em outros lugares, se não me engano, em São Paulo, esse valor é um pouquinho mais alto. Mas aí o que acontece? O Estado definiu alguns indicadores que são relacionados com a educação e o município, conforme ele melhora nesses indicadores, conforme ele evolui nesses indicadores, ele tem direito a receber uma fatia maior do ICMS. E esses indicadores aqui no Paraná, por exemplo, são melhora na nota do IDEB. Então, se o município melhorar a nota do IDEB, vai receber mais dinheiro. Se o município atender mais crianças em período integral, vai receber mais dinheiro. Então, tudo isso são incentivos que o Estado criou para que a gente tenha uma melhora direta, né? É um incentivo direto para melhorar a qualidade da educação lá na ponta. E tem um potencial muito grande, porque já foi feito no Ceará, a gente já sabe qual foi o resultado por lá, né? E é importante dizer que esse recurso que entra no caixa do município, que vem via ICMS educacional, ele é um recurso livre. Então, hoje o nosso orçamento é extremamente engessado, né? O gestor público, ele tem pouca flexibilidade de aplicação de recursos, porque o orçamento praticamente inteiro já vem comprometido, já vem engessado, carimbado. E essa verba que vem pelo ICMS educacional é uma verba que não é carimbada. Ele não precisa necessariamente aplicar em educação. Ele pode aplicar em outras áreas que ele considere prioritárias. Aí você pode pensar, mas daí você está tirando dinheiro da educação? Não está tirando dinheiro da educação, porque vamos pensar junto aqui. Para ele ter acesso a esse recurso, ele vai ter que melhorar a qualidade da educação. Então, ele tem um incentivo para investir em educação, investir não só para cumprir tabela, não só para cumprir o mínimo constitucional, investir pensando em resultado. Então, ele já vai fazer isso naturalmente pelo incentivo da lei. E aí, quando ele recebe esse recurso, é quase como um retorno, né? Quase como um prêmio aí que ele recebeu, e aí ele pode investir esse dinheiro nas outras áreas, se assim ele entender que é prioridade. Eu falo bastante, viu? Se Entendi. Deixar desse negócio, eu vou falar. Tudo bem, né? Porque realmente, né? Se é um incentivo, se eu tiver bons alunos, né? Uma boa métrica, eu cumprir essas metas de ensino, consequentemente, eu posso receber, o município recebe uma
um percentual da verba para melhorar no saneamento, no transporte, no material e várias outras coisas que as pessoas necessitam para até mandar o filho para a escola, muitas vezes, porque não adianta, às vezes falta transporte público, às vezes falta acesso, às vezes falta outras coisas, e é a lista ligada, é um círculo, né? Para resolver um problema, tem que resolver, às vezes, outros, né? Muito legal, né? Realmente, agora está claro a questão do que é esse repasse de ICMS Educação. Fico feliz em saber que é uma lei federal, né, estadual, e que fico triste por saber que muitos municípios, né, ainda devem estar com valores bem baixos de repasse, porque a gente vê a situação da educação do país, né, então cabe aos municípios, às escolas, de alguma forma, os municípios incentivar as escolas a terem melhor resultado para que os municípios sejam beneficiados, né? Eu estava num evento do Novo, no Jornada 2024, né? E o termo voucher, né? Voucher educação, a gente está falando, não, é bolsa estudo. Né? Então, sempre vamos falar bolsa estudo, que é uma palavra mais simples que todo mundo entende. Voucher é... Tá, simplificar, né? O discurso, assim, né? É uma boa estratégia. Mas além do ICMS Educação, tem alguns outros projetos que você gostaria de citar brevemente para a gente comentar um pouco aqui? O que marcou aí nessa sua vereança, o que marcou de concluído, quais são os próximos passos? Posso citar alguns os projetos que eu tenho carinho por todos os meus projetos, né? Alguns acabam se destacando mais, mas todos, assim, a gente tem um carinho bastante grande. Então, eu vou citar, por exemplo, o primeiro projeto que eu aprovei, o primeiro projeto aprovado aqui na Câmara Municipal, que virou lei, né? Que foi o projeto que reconheceu a educação como atividade essencial. Isso aconteceu lá, né? Nós assumimos o mandato no meio da pandemia, então as escolas fechadas, e foi o projeto que tinha o objetivo de reabrir as escolas. E eu costumo dizer que foi a primeira grande vitória e a primeira grande decepção também, porque a gente conseguiu aprovar o projeto, fizemos o reconhecimento da educação como atividade essencial, mas, infelizmente, o prefeito resolveu ignorar a lei e só foi abrir as escolas meses depois, né? A gente ainda teve que continuar brigando. Então, daí a gente começa a entender o funcionamento do poder, né, do poder público, como que as coisas funcionam, mas, enfim, foi o nosso primeiro projeto aprovado. Depois nós tivemos também outros projetos relacionados à educação, que eu quero citar um deles, que foi o que instituiu aqui no município de Curitiba a capacitação e avaliação para os diretores da rede pública municipal. Então, esse é um projeto que também tem objetivo e tem um potencial grande de melhorar a qualidade da educação, porque ele mexe diretamente na gestão da escola, né? E muitos estudos mostram que a escola, quando ela tem uma boa gestão, isso acaba impactando positivamente no resultado do ensino das crianças. Então, foi um outro projeto que a gente aprovou. E aí, saindo um pouquinho da área da educação, falando um pouco daquela questão que eu falei de desburocratizar o ambiente de negócio, simplificar, nós aprovamos, no final do ano passado, o projeto que liberou o horário de funcionamento do comércio, indústria e serviço aqui no município de Curitiba. Ano de 2023, e a gente ainda tinha aqui no município o Estado dizendo para o empreendedor que horas que ele pode trabalhar, que horas que ele pode abrir a porta, e dizendo para o consumidor que horas ele pode ir para as ruas para comprar um presente, para comprar alguma coisa que ele precisasse. Então, a gente conseguiu derrubar essa restrição que existia aqui no final do ano passado, e esse é um projeto que eu tenho bastante orgulho, assim, de dizer que a gente conseguiu aprovar. Conseguimos a assinatura de diversos, mais da metade dos vereadores acabaram assinando junto com a gente o projeto, viraram autores também dessa lei, e a gente conseguiu aprovar aqui com bastante folga. Foi um projeto que me deixou bastante orgulhosa. Esses, dos que nós aprovamos, esses são os que eu queria dar destaque, e posso falar dos próximos, que estão por vir aí, se você quiser. Bem, eu acho que vai ficar muito longo, né? Mas eu queria compartilhar, então, né? E aí você pode comentar alguma coisa, vou compartilhar o seu portal de transparência, porque realmente eu fico me questionando. Se você faz, por que outras pessoas não fazem? Né? E aqui está o seu site, certo? Certo. Essa moça aí sou eu. Exatamente, né? Então, aqui no economizômetro, você já economizou quase 1 milhão,
E você é uma pessoa que visita muitos lugares, né? E aí fica assim, sempre aquela pergunta, meu, ela está em tudo, ela está em todo lugar, todo dia tem vídeo no YouTube, no LinkedIn, né? Essa menina É não que fica que quieta, ela não para. tem um segredo que você não sabe. Eu tenho 2 irmãs gêmeas. Ah, duas irmãs gêmeas, então alguma Brincadeira. delas aqui não é sua, duas, né? Não é Não, eu nenhuma tô irmã brincando, gêmea, é tudo eu. né? E aí eu tenho aqui, ó, leis aprovadas, todas as leis que já foram aprovadas, Isso, as emendas, requerimentos, os projetos, que é as coisas que você está fazendo agora. isso. Parabéns, dá para ver realmente Os que você projetos. tem muita atuação. Obrigada, Fábio. Eu fico feliz com o reconhecimento. Aí onde você está nos projetos são os projetos que a gente está trabalhando, né, para aprovar. Nas emendas, para o pessoal que está nos acompanhando, talvez não entenda direito o que significa emendas. Emendas é quando nós sugerimos melhorias em projetos de outros vereadores. Então, o projeto é de outro vereador, mas a gente vê uma oportunidade de melhoria. Aí a gente também vai lá e dá um palpitinho, coloca o nosso dedinho ali. Então, Legal, todas legal. foram emendas que a gente já fez nos projetos de outros vereadores. Legal, muito bom, né? Realmente muito trabalho, né? Eu me questiono, fica sempre para mim a questão, porque se uma pessoa consegue fazer tudo isso, os 200 milhões de políticos que veio antes não conseguem. Isso me incomoda muito, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, o que E, que ó, eles querem. a gente faz tudo isso gastando menos, custando Exatamente, menos para o bolso do eficiência, cidadão. gastando menos, sem usar dinheiro público assim, que nem acontece em muitas coisas, né? Administrando, sem criar novos impostos, mas usando os impostos atuais de um jeito mais efetivo. Meu, Fábio, a gente, eu acho que tem conseguido mostrar que dá para fazer bem feito e dá para fazer custando menos, sabe? Isso eu acho que é o resultado do nosso mandato. Eu faço questão de economizar o dinheiro público, porque eu entendo que isso é respeito com o cidadão que está lá fora matando um leão por dia para sobreviver e que paga o meu salário e que paga o salário da minha equipe aqui. Então, eu tenho um respeito absolutamente gigantesco por cada centavo que a gente utiliza aqui no gabinete e o dinheiro público só do salário, né? Porque a gente não usa nenhum dos outros benefícios que o vereador teria direito. E eu faço questão de dizer que a gente faz isso, economiza o dinheiro público, mas entrega resultado. Não é que a gente economiza e daí fecha as portas porque estamos economizando, não conseguimos fazer nada. Não, a gente entrega resultado, a gente tem um mandato efetivo, um mandato técnico e um mandato de resultados. Então, eu tenho bastante orgulho de dizer isso e agradeço, aliás, por toda a minha equipe que torna isso possível, porque sem eles eu não seria nada. exatamente, muito bom. Né? Afinal, não é sozinho, ninguém faz nada, é todo um trabalho de equipe. Né? Então, eu queria estar finalizando, se quiser passar algum recado final a seu público, os nossos eleitores, né? E fala, você sabe de cabeça, as suas redes sociais, onde te acha no YouTube, LinkedIn, os seus sites, pode falar aí. Obrigada. Então, o site, o Fábio já mostrou ali, é amalhatortato.com.br, é bem fácil, o site é super completo, como vocês puderam ter uma pequena vista, né, uma pequena visão ali do que é o nosso site. Ele é super completo, vocês vão achar todas as informações do mandato, vocês vão encontrar lá. Nós estamos em todas as redes sociais, TikTok, nas principais, né, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, tudo você vai me encontrar como @amalhatortato. E a gente também está aqui nessa rede que você está me assistindo, que é o YouTube. Também tem o canal do YouTube. Lá você encontra os meus discursos completos, né? Porque às vezes para a rede social a gente acaba cortando para não ficar muito longo, porque as pessoas acabam não assistindo. Mas no YouTube você vai encontrar os meus discursos completos. Pode procurar lá também, Amália Tortato. Não tem dúvida, na dúvida, Amália Tortato você vai me encontrar. Estou em todas as redes com essa mesma arroba. E me sigam lá, gente, que a gente está precisando de seguidor em todas essas redes aí, que eu estou querendo crescer, estou querendo que as pessoas me conheçam o meu trabalho. Então me sigam por lá, que vai ser um prazer ter vocês me acompanhando. E, Fábio, obrigada mais uma vez pela oportunidade, parabéns pela tua iniciativa,
de dar voz às pessoas a quem você admira, aos políticos que você julga que fazem um bom trabalho. Fico imensamente grata por estar nessa lista. Obrigada. De nada. Né? E aqui fica meu convite final a você, público, a você, cidadão de qualquer lugar do Brasil, me imitem, sejam vigias também, vigiem seus prefeitos, seus deputados, seus vereadores de qualquer cidade. Façam isso que eu também estou fazendo. Não é para me promover, tal, mas promovam pessoas que façam bons resultados, que geram boas qualidades, porque isso vai fazer o bem para você e para as próximas gerações. Então, eu fico aqui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links das redes sociais da Amália, e sigam ela, curtam e tudo mais. Fábio, fala. E fica o convite para você vir tomar um café comigo aqui no meu gabinete, que vai ser um prazer te receber. Minha família é do Paraná, faz tempo que eu não vou aí visitar os familiares, e o dia que eu for, eu passo aí sim, café comigo mesmo. Comigo também. Então venha que a gente vai se dar bem aqui. Tá certo, então. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.